Olá, bem-vindo à página da Mentoria Financeira Lucrativa. Se você tem uma empresa, sente que trabalha muito, fatura, mas no final do mês não sabe exatamente para onde o dinheiro foi, então preste atenção nisso aqui. Nessa rápida apresentação, eu vou te mostrar como você pode aumentar o seu lucro e o faturamento da sua empresa, organizando de forma simples e prática o seu financeiro, mesmo que você hoje faça um controle simples e desorganizado. A verdade é que a maioria dos empresários no Brasil vive no escuro, não tem clareza do controle financeiro mensal, não sabe se está tendo lucro de verdade, muitas vezes acha que está crescendo, mas na prática está só girando dinheiro e um lucro muito pequeno, entre 10% e 20%. E no final do mês fica sem dinheiro no caixa. Isso gera ansiedade, insegurança, alto risco, decisões erradas, trava o crescimento, você não vai para frente nem para trás e corre o risco de ficar no vermelho. Você fica estacionado, né? Então, mas o que eu vou te mostrar aqui é um caminho simples. É um método prático onde você vai conseguir organizar o seu controle financeiro de forma simples, mais prático e mais fácil do que você faz hoje. Enxergar com lupa tudo que acontece na sua empresa para parar de perder dinheiro, gerar confiança e clareza na sua operação de forma detalhada. E é aí que o jogo muda. Você vai saber transformar a sua operação em lucro baixo com mais lucro. Principalmente entender exatamente como aumentar o lucro da sua empresa. Tudo isso de forma simples, intuitiva e com direcionamento individual, sem achismos. Você vai saber exatamente o que fazer, como fazer e onde fazer, e quanto que essa melhoria vai trazer de resultado, né, para você. Isso reduz o teu estresse, tua incerteza, e você ganha mais confiança. Então agora deixa eu me apresentar. Eu sou Flávio Rocha, especialista em gestão financeira empresarial, tenho mais de 20 anos de experiência em grandes empresas. Já montei uma filial em Brasília do absoluto zero, montei equipe, clientes, estoque, ajudando a empresa a sair de uma pequena empresa para uma empresa média, faturando cerca de 1 milhão por mês em apenas 4 anos. Tive a minha primeira empresa nos anos 90, quando o Brasil abriu as importações e eu entrei de cabeça nessa onda, vendi meu carro, era assim, o início da minha vida empresarial. Era o único dinheiro que eu tinha, e então eu não podia falhar, porque eu não teria uma segunda chance. Eu tive que aprender tudo na marra, calcular frete, impostos, despesas de importação, margem de cada produto, para eu não quebrar. E, no final, ter o resultado financeiro que eu esperava. E aí que eu entendi o poder da gestão financeira, né? O resultado que ela entrega. Então, ela entrega lucro. A gestão financeira é para trazer lucro para a sua empresa de forma consistente e sustentável. Ou seja, eu não estou ensinando teoria, eu estou te mostrando o que funciona na prática, né, mão na massa, sem achismos. E para quem é esse acompanhamento? Esse acompanhamento é para você que tem uma empresa de comércio, serviço, uma pequena indústria, possui vários funcionários, sente que não tem clareza na saúde financeira do seu negócio, e que sabe que pode melhorar e aumentar o seu lucro. Se você quer crescer, mas sente que falta controle, então isso aqui é para você. Esse acompanhamento funciona em 3 etapas muito claras. O diagnóstico, onde nós vamos entender exatamente a sua realidade, o que está acontecendo. Plano de ação, que precisa ser ajustado na prática. Ajuste de rota, né, o que precisa ser feito para você atingir o caminho do lucro. Né, medir resultados do que foi executado e o que precisa ser melhorado. E o mais importante, eu não vou só te ensinar, eu vou fazer junto com você. É um programa estruturado, um passo a passo, com rota definida e acompanhamento. E o que isso vai trazer? Clareza total do seu financeiro, né? Segurança para você tomar decisões, você vai ter o domínio do seu financeiro, mais lucro no final do mês, a organização do seu negócio, principalmente traz paz, tranquilidade e melhorias constantes. Nada pior do que você trabalhar duro e não saber se está ganhando dinheiro. Reduzir riscos também é muito importante. Você vai reduzir o estresse, o desgaste pessoal e familiar e saber que a sua operação está lucrativa, com consistência e sustentável. O ciclo se torna uma espiral de melhoria constante, né? Você sempre melhorando a cada dia. Então isso traz até melhoria para o seu humor e dinheiro no bolso. Tudo isso sem planilhas, cálculos, fórmulas, tudo isso que você não gosta. Então veja esse vídeo dessa planilha que a maioria dos empresários executa e que não resolve o problema, e o jeito certo
que vai te trazer clareza de tudo que você precisa para executar e ver o resultado no teu final do mês. E aí, fica comigo que eu volto após esse vídeo. Então, dando sequência aqui no nosso vídeo, olha a diferença de clareza que você vai ter ao fazer o seu controle financeiro. Isso aqui é o que a maioria das pessoas fazem, né? Elas fazem uma planilha simples de receitas e despesas, vendeu mercadoria ou serviços aqui, não importa, ou as duas coisas, e saem colocando todas as despesas aqui. E chega no final, tem uma série de despesas, às vezes até muito mais do que isso, aí tem no final o total das despesas e o lucro final. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu faturei 65 mil reais e só me sobrou 8 mil reais. Ou seja, algo em torno de 12%. Né? Ou não fiz essa conta. Mas o que acontece? É isso que as pessoas fazem. Aí como é que eu mexo? Onde está o problema? Por que eu estou sobrando? Por que está sobrando só 8 mil reais no final do mês? Eu faturei 65 mil. E como é que eu resolvo isso? A pessoa, então, não tem como resolver aqui. Eu não consigo enxergar a margem de contribuição, a receita líquida, quanto é que está pagando, quanto é que está o lucro bruto, as despesas operacionais, quanto é que está tomando isso aqui da minha venda? Não sei. Agora, olha a diferença que você vai ter quando você pular para um controle eficaz, uma coisa que já está pronta, que você não precisa nem fazer isso aqui. Isso aqui ainda dá mais trabalho ainda. Então, eu já venho para cá. Então, olha a diferença aqui. Vamos dar uma olhada aqui, né, nas minhas despesas aqui, ó. Então eu vou aqui nos meus indicadores, eu vou vamos lá para o mês de janeiro, fevereiro, dezembro. Então, veja bem, eu estou vendo aqui tudo que está acontecendo aqui diariamente, quanto é que eu tenho, né, quanto é que eu fui de receita. Aqui, você já vê aqui, ó, toda a parte aqui que não é operacional, então tem aqui a receita, resultado não operacional, o que eu tive de impostos, contribuição, isso é para quem tem, né, contribuição social, imposto de renda, enfim. E aqui eu já vejo o meu resultado final, mas veja a diferença aqui. Então, olha só, as minhas despesas aqui, como é que foi? Eu já estou vendo aqui as minhas maiores despesas, aonde que está acontecendo. Vamos chegar lá. Aqui eu tenho aqui minhas receitas também e as despesas. Olha só a diferença. Então aqui eu tenho a minha receita realizada e o que está previsto. Ou seja, eu já tenho lançamentos para receber. Então ela vai ficar em 58 mil e aqui ela está em 57. Então eu já tenho mais 1.000 para receber. As minhas despesas aqui, o realizado e o quanto que eu tenho ainda, né, previsto. Minhas despesas previstas. Então eu tenho como enxergar o que está acontecendo. Aqui eu já vejo quais foram as maiores despesas que eu tive, né, os percentuais dela, para eu poder, então, entender para onde está indo o dinheiro. Mas não é só aí. Aí vamos lá. Aqui eu tenho aqui meus fornecedores todos cadastrados, meus clientes também, se você emite nota fiscal, não emite, você vai saber tudo. Eu tenho aqui o meu controle aqui de contas a pagar, de contas a receber, tudo que eu tenho já lançado aqui, né, aqui inclusive com os totais aqui, ó. Isso aqui é desse mês, como eu não tenho nada, mas, ó, mês de fevereiro, isso aqui é uma demonstração. Mês de janeiro, eu vou saber tudo que eu tenho para pagar, para quem é que eu tenho que pagar, então, e já aparece lá naquele gráfico. Agora, você quer ver a diferença daquela planilha. Olha a diferença que você tem daquela planilha para isso aqui. Então, aqui eu tenho o realizado e eu tenho o previsto, o que está para acontecer, né, o que ainda não aconteceu. Eu tenho a análise vertical, que é aqui quanto que cada coisa está pesando. Então, veja bem, eu tenho aqui minha receita operacional, aí eu tenho aqui, ó, as deduções, que são os impostos. Eu tive aqui, ó, a receita líquida, tive imposto sobre venda, que representou 7,19%. Ainda tem aqui um previsto para acontecer, para pagar ainda. Aqui eu tenho o custo da mercadoria vendida, está aqui, pagamento de fornecedores, que eu tive aqui, quanto representou. Ainda tive aqui taxa de cartão, de crédito e de débito. Isso tudo aqui, ó, representou 1,63%. Ainda tem aqui, ó, frete interno para pagar. Eu enxergo tudo o que está acontecendo. Então, veja, o meu lucro bruto está em 44 mil. Ou seja, eu ainda tenho um previsto ainda aqui de receita e tudo que ainda vai aumentar. Ou seja, eu estou com um lucro bruto, a margem de contribuição de 69%. Está excelente para eu pagar as minhas despesas operacionais.
Então, se você tiver uma despesa operacional aí na casa dos 20%, 25%, eu vou ter o meu lucro operacional de 30%. Tá? Então, nesse caso aqui, as despesas operacionais ficaram aqui em 19%, mas tem mais esses 6 aqui, isso vai aumentar. Tá? Então, você tem a visibilidade e, obviamente, o meu lucro não vai ficar em 50%. Então, eu vejo isso tudo acontecendo. Então, eu consigo enxergar aonde está indo o dinheiro e saber, ó, isso aqui é o mês de janeiro, mês de fevereiro. Tá aqui, ó. Mês de fevereiro já foi diferente. Ó, meu lucro operacional ficou em 24%. Eu ainda tenho mais essas despesas aqui para acontecer. Provavelmente não vai ficar em 24%, vai diminuir mais ainda. Né? Eu tive uma receita aqui, ó, de vendas, né, de 65 mil, aí teve os impostos, e aqui é a avaliação de um mês para o outro. Então eu tive aqui minhas receitas, elas cresceram 2,36, mas as deduções com impostos foram menores, eu tive 71% a menos de pagamento de imposto. Receita líquida aumentou 8,9%. E o meu CMV aqui, ó, aumentou bastante. Por isso que eu estou lá eu estava com um lucro maior, aqui aumentou 142%, ou seja, 35 mil. Antes eu estava com 12 mil, né? Eu me lembro, mais ou menos isso. O meu CMV, ó, 14 mil. 14 mil pulou para 35. Então, você, provavelmente aqui eu estava sem estoque, eu estava com um estoque bom, comprei menos, e aqui eu tive que repor o estoque. Então, veja, você consegue avaliar tudo o que está acontecendo de um mês para o outro, quanto que isso está pesando e o que está acontecendo. Então, aqui eu vejo o meu lucro operacional perfeitamente e quanto que cada coisa está pesando. As minhas despesas operacionais, na casa de 19%. Me tomou 19%. Então, quando você vê isso tudo, o meu lucro ficou em 24, 19 aqui, menos 2 daqui, tá? Tive mais outra despesa aqui? Não, foi isso aqui. Então, porque o meu CMV está menor daqui, né? Foi menos 54% aqui. Então, 54 com menos 2 já dá aqui 56%. Isso aqui, ó, me sobrou 43. 43 menos praticamente 20 vai sobrar isso aqui, ó, deu 23, 24%. Isso já faz a conta para você. Eu não preciso me preocupar. Então eu enxergo aonde está acontecendo isso. Como é que eu faço, então, para melhorar o meu lucro, chegar para 30%? Então aí que a gente começa a entrar na proposta do trabalho. Né? Você tá, aqui o mês de março, aqui, ó, a mesma coisa acontecendo. Ó. O meu lucro operacional já subiu para 35. Então eu começo a ter essa clareza. E agora, como é que então calculo a minha margem para eu poder ficar dentro dessa margem de 30% a 35%? Está aqui, ó. Nós vamos calcular o preço com isso aqui. Olha a diferença que você tem como entender o que está acontecendo na sua empresa. Você tem lá um produto que você compra, sei lá, a R$ 25, tá? E quanto que você vende esse produto? Eu vendo a 50, 55. Tá, vamos botar aqui a 55. Ó, ele já me deu o fator de venda, quanto que você tem de fator de venda, quanto que representa o custo do produto, pode ser serviço também, tá? Você tem que calcular o custo do serviço. E aqui eu já vejo, olha, o custo com impostos, quanto é que vai ter, ó, tudo que vai sair do meu preço já está aqui. E aqui, olha, as tarifas bancárias, taxas que tem lá, que foram tudo lançados lá na DRE. E aqui, ó, já me dá a minha margem de contribuição, ó, 46%. A margem de contribuição, tudo que já está saindo para pagar minhas despesas. Olha só a diferença. E aqui já me diz as minhas despesas, aqui, ó, 23,60. Que isso aqui é o quê? É a média dos últimos 4 meses. Ou seja, eu não estou pegando um retrato de um mês. Eu estou pegando uma média de 4 meses. Por quê? Você tem mês bom, mês ruim. Um mês bom, mês ruim. Então, isso aqui oscila. Então, você tem que conhecer essa média, que essa média vai representar a sua operação ao longo dos meses. E aí, olha como é que você já vai enxergar a sua margem. Ó, estou com uma margem final, tá? Líquida aqui, operacional. Aqui chamo bruta porque a contábil realmente equivale. Então a gente chama aqui a margem bruta porque isso aqui é uma DRE financeira. Olha só a diferença, 22,62. Então eu sei quanto que eu preciso mexer para eu melhorar a minha lucratividade. Muita gente está operando com lucratividade baixa porque não está enxergando isso aqui. Eu posso pegar esse meu preço aqui e botar, sei lá, 2,65, só para a gente ver. Ó, eu vou jogar ele para 66,25. Muitos de vocês têm produtos que você tem margem maior e margem menor. Isso é normal e é natural. Né? Então, produtos que te dão margem maiores, produtos que te dão margem menor.
miudezas principalmente. E aqui, ó, olha só como é que já foi, para 30%. Eu consigo enxergar facilmente o que está acontecendo. Aí vamos supor quem trabalha com delivery e paga do delivery, plataforma de delivery, o pessoal que trabalha com alimentação, por exemplo. Ainda tem o custo extra da plataforma. Vamos supor que seja 25%. Ó, você vai trabalhar com 5% se você fizer o mesmo preço à vista lá do balcão, da tua pizza, ou sei lá, do teu hambúrguer, do teu prato, e você ainda tiver o custo do delivery, olha quanto é que vai te tomar esse delivery, quanto é que você vai ficar. Então você não pode trabalhar com esse preço na plataforma. Você vai ter que mexer nesse preço. Obviamente, você vai ter que passar, sei lá, para algo 3,50, sei lá, vamos ver, vamos chutar. Você vai vender por 87,50, sim, a pessoa quer o delivery, e ainda assim, ó, você vai ter 14,50 de lucro, cobrindo tudo, a tua operação e tudo mais. Você provavelmente não é esse custo, você vai ter mais, né? Vai ser alguma coisa desse tipo, vai ser 4,50 aqui, provavelmente. E você vai ter aqui, ó, o lucro de 20%. Então você regula a tua lucratividade com os teus custos que você tem. Eu não botei aqui, por exemplo, vou botar aqui, voltar para zero. Eu não botei aqui comissão. Tem gente que paga comissão a funcionário. Então vamos supor que seja 2% de comissão. Tá? E aqui ficou muito caro, né? Porque a gente tirou ali, não é plataforma, vamos supor que seja R$65. Tá? Você vai ter esse preço aqui, você vai vender por 65, vai ser 2,60, vai pagar a tua comissão, toda a tua operação da tua empresa, e você vai ter 27,61%. Está percebendo como é que facilitou a tua vida? Posso fazer preço parcelado? Também. Posso fazer um preço que o cartão eu vou parcelar em 4 vezes e o cartão, sei lá, você vai saber lá pelo cartão quanto que ele vai te cobrar de taxa. Vamos supor que seja 9,65. Ele vai te cobrar para o parcelamento, que você vai poder antecipar. Olha só, ficou com 17,96. Então, você vai poder antecipar e aí você vai poder cobrar, obviamente, você facilitou a vida do teu cliente, você vai facilitar a sua venda também. Então, você vai botar isso aqui para 2,85. Você vai vender por 71,25, saiu lá de 60 e poucos reais. Ó, e já você vai estar com 21%. E assim você vai fazer a tua tabela de preços com uma ferramenta fácil e prática para você, então, calcular a tua margem e atingir a tua lucratividade. Inclusive, descobrir por que você está com uma lucratividade baixa, porque quando você fizer isso aqui em 3 meses, você vai colocar o teu preço de custo aqui e o teu preço de venda que você estava fazendo, você vai descobrir por que você estava com uma margem tão baixa. É exatamente isso que vai acontecer contigo, esse diagnóstico aqui, tá? E aqui você vai ter o teu controle todo de contas a pagar, né, mensalmente, tudo que você lançou, que eu tenho para pagar, tudo que eu tenho para receber, mês a mês, tá vendo? Então, é isso que você tem. Pode adicionar um usuário aqui, o perfil do usuário, o que você vai permitir a ele, de ele verificar o que você vai querer que ele consulte, que ele cadastre alguma coisa, ó, cliente, ele vai poder cadastrar cliente, atualizar cliente, não vai apagar cliente, se você cadastrar aqui, ele só vai atualizar e cadastrar clientes, fornecedores, aqui é a mesma coisa, cadastrar e atualizar fornecedor, ele não vai ter acesso ao sistema integral, tá? Não vai conseguir consultar fluxo de caixa, calculadora de preço, nada disso, tá? Você vai restringir ou permitir conforme o seu interesse. Então, essa é a diferença daquele outro controle que você tem aqui, que você fica vendido, eu não sei o que fazer, não sei como mexer, realmente não vai saber. Então, aí facilitou a tua vida demasiadamente. Tá? Então, vamos voltar agora para você dar sequência aqui no restante do vídeo. Viu como é diferente o que a maioria das pessoas faz? Então, eu quero lembrar também que você pode acessar do celular, onde você estiver, quando quiser. O controle é na palma da sua mão, não tem como melhorar, é impossível. Tá? E isso que eu vou te mostrar. São 3 pilares que podem mudar a realidade financeira do seu negócio nos próximos 60 dias. A clareza sobre o seu lucro real, você precisa saber exatamente quanto sobra no final de cada mês, o lucro operacional da sua empresa, e para isso você precisa de um controle eficiente, mesmo que você nunca tenha feito isso antes. Nós vamos usar um método simples e prático que você apenas digita na ferramenta e a ferramenta faz o resto para você. O controle de caixa, né, que você precisa,
né? Se você não tem, você vira refém de empréstimos, você vive no aperto, e eu vou te mostrar como é que você pode prever e controlar isso com uma rotina simples. Você vai ter a visualização prática e rápida do resultado da sua operação na palma da sua mão. As decisões com base em números, né? A maior armadilha de quem empreende é você fazer tudo baseado em intuição, tudo baseado no achismo. E nós vamos fazer tudo isso agora baseado nos dados da sua operação. As informações, elas estão no seu controle, né? Que é a ferramenta que nós vamos utilizar na gestão financeira. É ela que vai te levar para o próximo nível. Eu separei agora aqui abaixo esses 2 vídeos, né, de 2 empresas que fizeram esse acompanhamento e os resultados que eles tiveram. Se você tiver interesse na minha ajuda para implementar tudo isso de forma prática no seu negócio, com acompanhamento direto, colocando a mão na massa junto com você, então deixa eu apresentar esse programa, como ele funciona. A duração é de até 1 ano, conforme a sua demanda, com até 10 encontros online de aproximadamente 1h30 cada, conforme a sua disponibilidade. O que nós vamos construir? Estruturar o seu financeiro, aumentar o seu lucro de 30% a 40% do seu faturamento, controlar cada centavo da sua empresa sem complicação, ter clareza para onde o dinheiro está indo e o que fazer para ele sobrar, fazer uma avaliação mensal de como está a evolução das suas finanças, construir margem saudável e sustentável na sua operação, melhorar o capital de giro, liquidez para os meses de baixo movimento e começar a construir a sua reserva financeira para seus investimentos pessoais. São poucas vagas disponíveis para esse acompanhamento individual, mas aí você vai se perguntar, será que vai funcionar para mim? E aí eu te respondo, você não corre risco nenhum. Se você aplicar tudo que nós definirmos nos nossos encontros e não conseguir aumentar o seu lucro, em pelo menos o valor da mensalidade que você está pagando, eu devolvo 100% do dinheiro, sem desconto nenhum. O risco é meu. Eu garanto a minha operação e a minha entrega, e você garante a sua. E como é que você faz? Agora, como é que funciona? Você faz contato comigo, preenchendo esse formulário aqui no vídeo. Nós marcamos o seu diagnóstico para tirar suas dúvidas, manda uma mensagem no WhatsApp, nós conversamos sem compromisso e eu vou te retornar dentro de alguns minutos ou algumas horas. E aí você decide se faz sentido para você esse programa ou não. Agora é simples, clica aqui no botão abaixo para fazer esse diagnóstico sem custo nenhum, começar a colocar sua empresa na rota do lucro com clareza e com segurança. Então, finalizando essa pequena apresentação, eu gostaria de fazer uma observação para você. O custo de você não fazer a sua gestão financeira, como deve ser feito, com essa ferramenta, com um acompanhamento que vai levar você para um próximo nível, com mais lucro, previsibilidade e construção da sua reserva financeira, o custo de não fazer isso é muito alto. O trabalho você já tem. Então, agora você precisa ter um retorno do seu trabalho. Então, clica aqui nesse botão abaixo, eu quero ter o acompanhamento individual, preencha os seus dados, que eu vou entrar em contato com você. E você também poderá falar comigo diretamente no WhatsApp, após esse preenchimento, ou clicando nos 2 botões no final dessa página, de falar comigo no WhatsApp para tirar suas dúvidas e fazermos o seu diagnóstico gratuito. Te espero do outro lado. Obrigado.